E hoje a TV UESB inicia a série de entrevista com as chapas que disputam um cargo a reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E hoje nós recebemos a professora doutora Márcia Santos Lemos, que é representante da chapa 3, que é tempo de plantar sonhos, criar uma universidade popular. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda aqui ao UESB Notícias. Boa tarde, nós que agradecemos o espaço. Bom, a senhora tem um tempo de 10 minutos e nós vamos aqui fazer a nossa primeira pergunta. O tempo da senhora começa a partir da sua resposta. E como primeira pergunta, a gente vai fazer o seguinte. A primeira pergunta é: a Constituição Federal, em seu artigo 207, garante uma autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades. No entanto, como exercer essa autonomia da UESB em tempos de contingenciamentos orçamentários? E o tempo da senhora começa a partir de agora. Então, essa é uma questão extremamente importante. Qualquer reitoria que assuma a universidade a partir de agora, ela vai ter que tratar a questão da autonomia e contingenciamento sob duas perspectivas: a política interna de gestão, mas também na sua relação com o governo. Hoje, o governo do Estado da Bahia, ele é responsável pela transferência de 5% da receita líquida de impostos para o conjunto das 4 universidades. Isso significa mais ou menos R$ 1 bilhão, 358 milhões para as 4 universidades. A nossa universidade, ela vem sendo contingenciada, assim como as demais, e para o público ter uma ideia, em torno de 10 milhões de reais deixou de ser repassado naquilo que se refere à manutenção, investimento e custeio nos últimos de 2013 a 2018. Para além de não termos autonomia financeira, nós ainda temos um grave problema com a autonomia administrativa e a autonomia na gestão do nosso quadro. Vejo que o problema da UESB é grave na sua relação com o governo, que não respeita a Constituição Federal, que não respeita o princípio da autonomia na gestão da nossa autarquia, e isso precisa ser encarado de forma firme pela nova reitoria da universidade. Esse encarar de forma firme significa que essa reitoria ela vai ter que ter uma capacidade de diálogo, mas também de articulação dentro do Fórum de Reitores e com a comunidade regional. O propósito dessa articulação é construir junto do Fórum de Reitores uma demanda ao governo estadual de que, de fato, ele reconheça a nossa autonomia e que a Procuradoria-Geral do Estado ela seja instada a responder sobre o processo de retirada dessa autonomia por parte do governo estadual. Também entendemos que por dentro do Fórum de Reitores é possível a gente avançar na articulação da autonomia do nosso quadro. Hoje o quadro de pessoal, naquilo que se refere a concursos públicos, seleções, mas também concessão de direitos básicos aos nossos trabalhadores, a gente não tem nenhuma autonomia para fazer isso internamente à universidade. Então também é tarefa do reitor articular por dentro do fórum um debate que possa colocar o governo do Estado essa tarefa de fato reconhecer a nossa autonomia. Internamente, a gestão da universidade ela precisa assumir algumas demandas, que é fazer uma articulação regional e interferir na LDO e na LOA com aquilo que se refere ao orçamento da nossa instituição. Mas também precisamos buscar outras formas de recursos federais, via convênios, via editais, que são outras possibilidades de garantir o financiamento da nossa instituição e alguma forma de autonomia naquilo que se refere às suas políticas de ensino, pesquisa e extensão. Professora, caso a sua administração seja eleita, o que vai fazer para garantir a valorização dos servidores da UESB ao longo dos próximos 4 anos? Veja, essa é uma problemática que também precisa ser tratada em duas dimensões, na sua relação com o governo do Estado e na política interna de gestão. Na relação com o governo do Estado, como disse na questão anterior, infelizmente, hoje nós não temos autonomia para gerir o nosso quadro, para abrir os concursos, fazer as seleções e fazer cumprir direitos básicos das categorias, como promoção, progressão, adicional de insalubridade, mudança de regime de trabalho, que são questões centrais. Infelizmente, isso só vai avançar se, de fato, conseguirmos travar com o governo do Estado um debate qualificado por dentro da Assembleia Legislativa da Bahia, no sentido de garantir essa autonomia na gestão do quadro. Internamente, nós temos uma tarefa que é extremamente importante, que é, primeiro, nós precisamos preencher as vagas que existem dentro da nossa universidade a partir da qualificação profissional e não a partir do estabelecimento de privilégios ou de relações políticas, respeitando o princípio da transparência na ocupação dos cargos públicos. Segundo, os nossos profissionais, eles precisam sim ser valorizados dentro da instituição de um modo geral, com o processo de qualificação em nível de mestrados e doutoramentos, e dizemos isso tanto para os docentes quanto para o técnico administrativo, e também consideramos essencial
essencial que todos os quadros da instituição, os professores, os técnicos, também possam contribuir nos projetos de pesquisa e extensão, ciência e tecnologia, entendendo que nós temos quadros muito qualificados para assumir essas tarefas. E há também as questões que se referem às condições de trabalho. A UESB ela não tem uma comissão interna, né, de prevenção de acidente, a CIPA precisa ser instalado, creche, berçário, a redução da burocracia para a tramitação dos processos, como também uma importante política de saúde e atenção à comunidade universitária. Nós reconhecemos que é um processo de adoecimento por parte de técnicos e docentes, adoecimento esse oriundo das condições de trabalho, e o assédio moral e sexual ele também precisa ser combatido no âmbito de todas as instituições, e para nós isso é extremamente caro. Para a chapa Tempo de Replantar Sonhos, é preciso avançar no cuidado com a vida dos nossos servidores, tanto naquilo que se refere à sua saúde física, quanto à sua saúde psicossocial e emocional. Professora, nós sabemos que a UESB ela é multicamp. Quais são as suas propostas para garantir a eficiência e também a eficácia no tratamento das peculiaridades de cada campus? Então, essa é uma outra questão central. Qualquer administração ela vai precisar enfrentar de forma transparente, discutida e democrática o processo de descentralização da nossa universidade. Nós somos multicamp, mas a sua forma de organização administrativa, ela não observa o princípio da multicampia, o que gera inúmeros problemas. Entre eles, nós temos uma distorção histórica nos investimentos nos três campi. É visível que os três campi não há uma distribuição equitativa dos recursos entre os três campi. E isso precisa ser reparado. Não sob a perspectiva da eficácia e da eficiência, que é uma perspectiva da lógica empresarial mercantil, que não se aplica em hipótese alguma à gestão de um patrimônio público como a UESB. Agora, entendendo a UESB como patrimônio público, uma universidade multicamp, importante para o sudoeste baiano, a nossa proposição, de fato, é descentralizar e dar transparência a essa gestão. E fazer descentralizar como? Por meio do plano diretor-geral, que deve traçar diretrizes, metas, a partir de um diagnóstico, estabelecendo prioridades da inversão orçamentária, e a partir desse plano diretor-geral, aí sim, nós temos uma revisão do nosso estatuto, que precisa ser atualizado em função da questão multicamp, e que o processo de descentralização ocorra por meio dos órgãos colegiados, departamentos, colegiados, conselhos de camp, que o orçamento seja construído pela comunidade universitária, a partir dessas instâncias colegiadas, e as deliberações elas se consolidem numa comissão paritária por campus, mas também paritária por segmento, e depois a ser aprovada no Conselho Superior, que também defendemos que seja paritária. Veja, o que nós estamos propondo é uma mudança na concepção de universidade, uma universidade popular, voltada para o acesso e a permanência e para as peculiaridades regionais e das áreas que são desenvolvidas dentro dos três campi. E para isso nós vamos ter que fazer uma reparação histórica nos investimentos que até então vem sendo feito. Essa reparação nós defendemos que ela não deva ocorrer por meio da burocratização dos processos, da criação de um conjunto de pró-reitorias, mas efetivamente por meio dos órgãos colegiados, das instâncias deliberativas que avancem no debate sobre orçamento, sobre gestão, e que os departamentos e conselhos eles possam ser unidades gestoras, construindo então a descentralização junto com a reitoria da universidade. E agora mais uma pergunta, professora. É um dos grandes problemas da UESB, é sem dúvida a evasão discente. Como a senhora pretende enfrentar esse problema e qual a proposta para tornar mais eficiente a permanência estudantil? Veja, isso para nós é a questão central. A Universidade Popular, ela preza pelo acesso universal e pela permanência qualificada e pela integralização dos cursos. Para nós, o processo de entrar na universidade é apenas o primeiro passo que precisa ser qualificado com a permanência dos nossos estudantes. Hoje, a UESB ele tem 3 programas, um regido pelo PRAE, o PENAEST e o Mais Futuro. Esses 3 programas, eles não estão organizados dentro de uma pró-reitoria. Portanto, eles não seguem uma política institucional de deliberação sobre a aplicação dos recursos oriundos dessas 3 fontes, né? Do governo estadual, do governo federal e a fonte que vem diretamente para a universidade. A nossa primeira proposta é criar uma pró-reitoria, a única que estamos propondo criar, que se ocupe do acesso da permanência estudantil e da criação de uma política institucional para a permanência. Essa é uma questão. A segunda, é preciso criar instrumentos eficazes para diagnosticar a evasão e combatê-la. E terceiro, para nós tem coisas que são urgentes, que é criar de fato o RU nos 3 campi, a residência universitária nos 3 campi, o atendimento de creche e berçário, um programa de inclusão que fortaleça os nossos núcleos, que ainda tem
uma atividade limitada por conta da ausência de pessoal e de infraestrutura e também um programa de apoio pedagógico. O que nós estamos dizendo é que a universidade ela precisa se preocupar efetivamente com a presença das pessoas dentro da instituição. Não adianta os nossos alunos ingressarem e não concluírem os seus cursos. Nós precisamos consolidar a graduação, os cursos novos e os antigos, avançar na pós-graduação, na extensão, mas isso só se faz eficiente se nós tivermos os nossos professores e alunos consolidados dentro dessa casa. Daí, para nós, é absoluta prioridade um programa de permanência estudantil que, de fato, garanta aos nossos alunos o seu transcurso dentro da universidade com qualidade, com residência, com RU, com creche, com apoio pedagógico, com programa de inclusão social. A senhora ainda tem mais 34 segundos. A gente quer aproveitar, né, esses 34 segundos para convidar a comunidade universitária a participar do debate no dia 5, a conhecer as propostas das 3 candidaturas. É um momento ímpar, conquistado historicamente pela comunidade universitária. Nós defendemos o voto universal, infelizmente esse não é o voto que foi aprovado, mas nós compreendemos que o conjunto da comunidade universitária ela tem condições efetivas de escolher o melhor gestor para a nossa instituição. E nós compreendemos que é tempo de replantar sonhos e construir uma universidade popular. Professora, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. Bem, e a TV UESB continua a série de entrevistas. Na próxima quarta-feira será a vez da Chapa 1 e na sexta-feira a Chapa 2 também participando dessa série de entrevistas. E o UESB Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao meio-dia com as principais informações de Vitória da Conquista e região para você. Uma boa tarde.